Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, versando sobre o nosso direito penal. Agora nós vamos então falar sobre, continuando a falar sobre a lei penal, aplicação da lei penal. Nos vídeos anteriores nós falávamos sobre a aplicação da lei penal no tempo. Agora nós vamos falar então sobre a aplicação da lei penal no espaço. Isso é muito importante que a gente saiba então. Lei penal no espaço. Bom, quando a gente fala em lei penal no espaço, a pergunta já muda um pouco. Vocês lembram quando eu falei para vocês que quando queremos saber algo relacionado ao tempo, nós usamos a pergunta quando? Quando aconteceu tal coisa? Então a lei penal no tempo já foi resolvida. Só que agora a gente tem que saber isso aqui, ó, a lei penal no espaço. E para falar sobre a lei penal no espaço, a pergunta agora muda. A pergunta agora passa a ser: onde? Agora nós precisamos saber onde a lei penal brasileira vai ser aplicada, certo? Quando ela vai ser aplicada, nós já vimos. Onde ela vai ser, o assunto de agora. Bom, esse tema, ele é mais do que de direito penal. Ele vai além do direito penal. Na verdade, senhores, a lei penal no espaço, ele é tratado muito no chamado direito penal internacional. Por que direito penal internacional? Porque, na verdade, é um assunto que vai além fronteiras. Nós precisamos saber em que situações uma lei brasileira pode ser aplicada, por exemplo, no estrangeiro. Então, se nós estamos trabalhando Brasil e um outro país, o direito penal que nós estamos tratando é o direito penal internacional. Cuidado, eu não estou aqui dizendo que são situações que necessariamente serão julgadas pelo Tribunal Penal Internacional, como já caiu em prova. O fato de ser direito penal internacional significa que os casos devem ser apreciados por um Tribunal Penal Internacional. É isso? Não. Não necessariamente. O que estabelece o Tribunal Penal Internacional como juiz natural para apreciar um caso concreto é a natureza do delito e não onde o crime aconteceu. Vamos cuidar isso, certo? Isso caiu em prova principalmente no CESP e teve candidato errando. Bom, sendo o direito penal internacional, aqui a gente vai ter, meus amigos, uma grande característica, baseada em um princípio, que nós chamamos, e podemos inclusive botar aqui, de princípio da igualdade soberana. Princípio da igualdade soberana. O que isso quer dizer? Bom, primeiro nós temos que saber o que é soberania. E, meus caros, entendam por soberania como uma característica, uma identidade que um Estado-membro tem, certo? De se autodeterminar em relação aos outros. É aquilo que se faz respeitar perante as outras nações. Ou seja, o Brasil aqui tem suas leis. Quem manda aqui dentro é o Brasil. O nome disso é soberania. Só que, pelo princípio da igualdade,
soberana, nós vamos um pouco além. A Convenção da ONU, que é onde fala disso, ela é muito clara ao dizer que, por esse princípio, todas as nações possuem soberania. E é por isso que elas se identificam uma das outras. Certo? Assim como o Brasil é soberano, a Argentina tem sua soberania, a Itália tem sua soberania. Cada estado, membro de uma convenção ou vinculada à Organização das Nações Unidas, tem sua soberania. E o que essa soberania estabelece como regra, dentre outras coisas? Primeira coisa, o que acontece dentro da minha casa é responsabilidade minha. Então, meus amigos, o que acontece dentro do Brasil, a responsabilidade é brasileira. Certo? Então, nós temos aqui, por esse motivo, a lei penal no espaço. E ainda, nesta razão, seria muito fácil, inclusive, entender que isso já estaria resolvido. Então, professor, muito fácil. Já que o Brasil é soberano, tudo o que acontecer aqui dentro, aplica-se a lei brasileira, acabou. Resolvemos o assunto. Não. Não por quê? Porque, meus amigos, por necessidade e exatamente por questões relacionadas à soberania, existem exceções. E essas exceções podem cair na tua prova. Então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos começar falando, meus caros, do artigo relacionado à lei penal no espaço. Porque nós temos basicamente duas situações. Que situações são essas? Ora, nós temos a chamada territorialidade e nós temos a extraterritorialidade. Qual é a diferença entre os dois? Por enquanto, nos interessa apenas a diferença banal, a diferença simples. A diferença banal, senhores, a diferença simples, é que na territorialidade, o fato ocorre no território brasileiro. Por isso o nome territorialidade. E é óbvio que fica fácil agora saber o que seria a extraterritorialidade, que é quando, claro, o fato ocorre no estrangeiro, ou seja, fora do território nacional. Qual deles é importante para a nossa prova? Os dois. Os dois são assuntos a se tratar na lei penal no espaço, onde vai ser aplicada a lei brasileira, onde a lei penal tem que ser aplicada, onde as circunstâncias ocorreram. Certo? Obviamente, nós temos uma regra e temos uma exceção, certo? Qual é a regra do nosso estudo? A regra do nosso estudo qual é? A regra do nosso estudo está aqui. É a territorialidade. Ou seja, o que nos interessa de verdade é a análise das situações que ocorrem aqui dentro do Brasil, dentro do território brasileiro. Excepcionalmente, nós precisamos saber dos casos que ocorrem no estrangeiro.
fora do território brasileiro. E por que esses casos aqui são exceções? Por causa do princípio da igualdade soberana. Assim como o Brasil tem soberania, o estrangeiro tem também. E acostumem-se já com essa expressão que vocês vão ver algumas vezes. Toda vez que eu for falar em uma aplicação de lei penal no estrangeiro, eu vou estar falando muitas vezes de justiça alienígena. E por que essa expressão? É exatamente porque é algo fora do espaço que nos interessa. Bom, começando então aqui com a territorialidade. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou apagar agora tudo que está aqui. Vou deixar só o título. Deixar só o título. Vamos apagar, vocês já têm aí, então não tem preocupação alguma. Lei penal no espaço e eu vou botar aqui em cima, ó. Territorialidade. Como vocês sabem, fatos que ocorreram no Brasil. E existe um artigo no Código Penal brasileiro que é o nosso objetivo agora, que é a análise do artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º estabelece as regras de territorialidade. Logo, o que nós vamos fazer agora então? Nós vamos até o artigo 5º do Código Penal e vamos entender o que ele diz. Vem comigo. Artigo 5º. Vamos lá. Botar o pincel a funcionar. Olha aqui. Olha o enunciado. Territorialidade. E aí começa dizendo: aplica-se a lei brasileira, vou destacar isso, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, se eu for ler apenas o que eu destaquei, fica muito fácil de entender. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Não é isso? Isso se chama territorialidade. Ou seja, o fato ocorreu no Brasil, ocorreu no Brasil, ocorreu no território brasileiro. Logo, aplica-se a lei brasileira. Mas nós temos uma primeira coisa que nós precisamos saber aqui. Antes de mais nada, nós temos que saber o que é isso aqui, pessoal. O que é o território nacional? O que esse artigo engloba no que diz respeito ao território nacional? É a primeira coisa. Se a gente não souber isso, tudo fica mais difícil. Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Vamos puxar o quadro de novo e, com base no artigo 5º parágrafo, no artigo 5º caput, nós vamos botar assim, ó. Conceito de território. Porque vai ser dentro desse conceito que a lei penal brasileira vai ser aplicada. Certo? Bom, dentro do conceito nós vamos ter o espaço territorial. Depois, nós vamos ter, como número 2, o chamado mar territorial, ou marginal. Aqui está. Depois nós vamos ter a famosa plataforma continental.
Aqui está a plataforma continental. Ainda vamos ter também, já devem ter ouvido falar, o chamado espaço aéreo. Espaço aéreo. Ainda navios e aeronaves. Mas aqui, meus amigos, navios e aeronaves particulares. Número 6, navios e aeronaves públicas, certo? E ainda vamos ter, como número 7, os rios e lagos internacionais. E por fim, eu já gostaria de colocar aqui como número 8 a extensão do território nacional. Ou seja, aquilo que não é território nacional diretamente, mas é considerado território nacional por extensão, certo? Tudo isso aqui é importante para que a gente determine o que é o nosso território, certo? Bom, a gente começa com o espaço territorial. O espaço territorial, em primeiro lugar, é o conceito tradicional. Eu posso dizer que é o conceito clássico. Certo? É o conceito clássico. Uso uma expressão muito bacana, que é a seguinte, né? É território nacional tudo o que está dentro. Tudo o que está dentro da onde? Do Brasil. No espaço delimitado entre as fronteiras. Tudo que está delimitado entre as fronteiras. E aqui dentro nós podemos ter todo o espaço marítimo, todo o espaço aéreo, certo? Todo o espaço terrestre. O Brasil ele faz fronteira com uma série de países. Na verdade, o Brasil só não faz fronteira aqui na região das Américas com Chile e Equador. Mas os países, de regra, o Brasil tem fronteira. Então, tudo que está delimitado pelas fronteiras para cá, nós consideramos como território nacional. Por isso que a gente tem como regra geral o espaço de território onde as fronteiras delimitam, certo? Agora, pessoal, eu vou apagar para ganhar um espacinho, como vocês já estão acostumados, né? A saber, eu sempre gosto de trabalhar com o quadro clean, deixar o quadro sempre organizado, e o ideal muitas vezes é apagar para que a gente consiga entender bem. Segundo lugar, nós vamos ter o mar territorial ou marginal, não é isso? Bom, o que é o mar territorial ou marginal? Esse mar é aquele que corre ao longo da costa. Aqui está.
ele corre ao longo da costa, certo? Ou seja, é o nosso litoral brasileiro. É o litoral brasileiro. Alguém vai dizer, mas professor, tudo bem. Tudo bem que é o litoral brasileiro, mas até que momento eu até tinha essa curiosidade de saber até onde vai o litoral brasileiro, qual é a largura? Porque nós temos aqui o país, o Brasil, nós temos a questão litorânea, até que momento mar adentro nós podemos entender como sendo o mar territorial, como sendo a costa marítima brasileira. Amigos, é muito fácil, tá? Nós vamos ter 12 milhas, obviamente 12 milhas marítimas de largura. Ou seja, 12 milhas para dentro, aliás, 12 milhas do litoral mar adentro, ainda nós vamos ter território nacional, ok? O leito entra aqui também, é o leito mais o subsolo, certo? É o leito mais o subsolo. Isso ainda isso vocês precisam entender, isso ainda é território brasileiro, 12 milhas adentro. Agora vamos supor que venha na tua prova falando sobre uma questão assim, ó, que é território brasileiro, certo? É território brasileiro. As 12 milhas da costa marítima, no máximo, né? Incluindo leito e subsolo, mas excetuando o chamado princípio da passagem inocente. Princípio de passagem inocente ou princípio da passagem inocente. O que quer dizer esse princípio? Ele quer dizer uma coisa muito interessante no direito internacional, pessoal, que é o seguinte: navios mercantes ou militares, tá? Navios mercantes ou militares de qualquer estado, quando eu falo qualquer estado, é qualquer país, eles transitam livremente pelo mar territorial. Então, navio mercante, certo? Navio mercante, ou seja, de interesses comerciais, e navio militar, ele transita por onde ele quiser, e não importa se ele é brasileiro, se ele é argentino, se ele é peruano, se ele é americano, se ele é mexicano, se ele é espanhol, não importa, certo? O fato, meus amigos, é que essa passagem inocente faz com que essas embarcações sejam consideradas, prestem atenção, território estrangeiro. Aqui está, é território estrangeiro. Então, mesmo que dentro das 12 milhas de largura, a gente ter um navio argentino que é mercante ou militar, ele é, na verdade, uma extensão do território estrangeiro ali no Brasil.
Só que agora vem o segredinho, aquele tiro fulminante, aquela que bate para matar. Mesmo que seja território estrangeiro, a passagem inocente, mesmo que seja um navio mercante ou militar de outro país, nada obsta o poder de polícia brasileiro. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil tem poder administrativo, de fiscalização, certo? Cuidem isso, a natureza aqui continua sendo, meus amigos, de coibição de delitos, por exemplo. O Brasil tem plena legitimidade de atuar, mesmo que a gente esteja falando de um território estrangeiro, por exceção, nas margens marítimas territoriais brasileiras. Certo? E assim a gente venceu também o mar territorial ou marginal. As 12 milhas, saibam de cor a questão das 12 milhas, é extremamente importante. Bom, visto, né, a questão territorial, o espaço territorial, vimos também o mar territorial, agora é hora de falar da plataforma. E eu acabei varrendo tudo aqui, né, apagando tudo. A plataforma continental. Bom, a plataforma continental, amigos, ela fala também em milhas marítimas, mas agora ela na verdade se refere não a 12, mas a 200 milhas marítimas. Duzentas milhas marítimas. E aí, isso é um conceito, mas nós podemos ter um segundo que é de 188 milhas marítimas. Aqui está. Fica muito fácil, inclusive, entender, né? Um e outro. Fica muito fácil entender um e outro. Eu, particularmente, acho bem tranquilo. Como é que eu sei que pode ser 200 milhas marítimas? Se for, amigos, a partir do litoral. Ou seja, a partir da costa. Pega a costa, onde vem as ondinhas, e vai 200 milhas dentro. Ou então, pega-se 188 milhas marítimas a partir do fim do mar territorial. Aqui está. A partir do fim do mar territorial. Ou seja, terminou às 12, 188 acaba sendo a plataforma continental. Tá ali. Certinho? Vencido também. Eliminamos aqui também uma terceira extensão aqui, uma terceira montagem, né? Estrutura do que é o território brasileiro. Temos ainda o espaço aéreo. O que seria o espaço aéreo? Espaço aéreo é um dos mais fáceis, amigos. É a dimensão estatal de altitude. Dimensão estatal de altitude.
Sabe o que isso quer dizer? Acima da terra e do mar é Brasil. Tudo que vem para cima e vai acima para onde for. Tudo que vai para cima é brasileiro. Retinho assim. Isso é o que nós chamamos de teoria da absoluta soberania do país subjacente. Acima da terra e no mar, tudo que vem para cima é Brasil. E por que leva o nome absoluta? Porque não tem um momento que há uma pá, que para aqui, se mede uma latitude e diz, olha, até tal altura é território e depois não é mais. Não. Vai até onde nós encontrarmos os anjinhos e os querubins. E mais ainda, certo? Tudo é espaço aéreo, tudo é território nacional. Certo? Agora nós vamos ter móveis e alguns menores, né? Que é o 5, o 6, o 7 e o 8, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Agora nós vamos tomar um cafezinho, vamos dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos então nós estaremos de volta. Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, pessoal, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.